Você já passou por aquela situação no trabalho? Você e um colega, os dois bons no que fazem, os dois trabalhando duro. Mas de repente, é ele que recebe aquela oportunidade de um treinamento especial. É ele que é chamado para aquela reunião importante com o gerente. É o nome dele que aparece numa conversa sobre uma futura promoção. E você fica ali, olhando de fora, pensando: o que ele tem que eu não tenho? O que ele está fazendo que eu não estou vendo? Você sente que existe um jogo acontecendo numa frequência que você não consegue sintonizar, uma conversa da qual você não está participando. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está louco. Existe mesmo o segundo jogo acontecendo. Existe uma economia invisível rolando por debaixo da economia visível dos salários e dos bônus. É a economia das oportunidades, da influência e do poder. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui, você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai mergulhar fundo nessa economia secreta do jogo da carreira. A gente vai aprender a pensar não como um empregado que troca tempo por dinheiro, mas como um investidor da sua própria carreira. Hoje a gente vai decifrar qual é a moeda que circula nesse mercado invisível. E para isso, vamos usar de novo as ferramentas do pensador Pierre Bourdieu. Porque foi ele que, como a gente viu no nosso vídeo, As Regras Secretas do Jogo da Carreira, decifrou esse código. Ele deu um nome para essa moeda secreta, o capital cultural. E hoje, a gente não vai só entender o que ela é, a gente vai aprender como minerar, como acumular e como investir essa moeda para comprar o nosso futuro. Então, o que diabos é esse tal de capital cultural? Deixa eu te explicar com uma analogia que a gente aqui no Navigating Your Career entende bem. Pensa na sua carreira como uma grande navegação. A empresa te dá o barco. É um bom barco, com os equipamentos básicos para funcionar. O seu trabalho, a sua função é operar esse barco. Isso é o seu emprego. Mas o capital cultural, esse é a sua habilidade de navegar de verdade. É o que diferencia o marinheiro que só segue a rota na correria do dia a dia, do capitão que sabe ler as estrelas, que entende as correntes invisíveis e que usa o vento a seu favor. Esse capital, essa habilidade de mestre navegador, se divide em 3 partes. A primeira é o conhecimento, e não é o conhecimento do manual, é o conhecimento profundo. Não é só saber o que fazer, mas entender o porquê. É saber que a regra existe por um motivo, e por isso saber quando ela pode ser usada para criar uma experiência uau para um hóspede. É entender as correntes do navio. Quem fala com quem, qual é a dinâmica de poder no seu departamento. Qual é o humor do navio naquele dia? A segunda parte são as habilidades. Se o conhecimento é ler as estrelas, as habilidades são a sua mão firme no leme. É a sua capacidade de manobrar o barco numa tempestade, que pode ser uma reclamação de um hóspede ou uma pressão do seu chefe. É a sua comunicação, o seu jeitinho de falar, a sua elegância. É a diferença entre executar uma tarefa como um robô e executá-la com arte, com a sua assinatura. E a terceira parte, a mais poderosa de todas, é o capital social. Na nossa analogia, esse não é o seu barco nem a sua habilidade. São os faróis que te guiam no escuro. São os seus portos seguros. É a sua rede de confiança, a sua reputação. É aquele chefe de outro departamento que te dá uma dica valiosa porque ele gosta de você. É o seu colega que te cobre num momento de aperto sem que você precise pedir. Esse capital não se compra, ele se constrói, dia após dia, com cada bom dia, cada favor, cada gesto de respeito. A sua caixa de ferramentas padrão te garante o emprego, mas a sua habilidade de navegar de verdade é o que te garante a promoção. Então, como a gente minera essa moeda? Como a gente enche o nosso cinto de ferramentas de mestre? A resposta é uma palavra que pode parecer chata, mas que é a chave de tudo. Investimento. Mas não o investimento que o seu gerente de banco fala. É o investimento intencional do seu recurso mais precioso a bordo, do seu tempo e a sua energia de folga. E não tem exemplo melhor do que as histórias de heróis anônimos que eu tive o orgulho de ver com os meus próprios olhos. Pessoas que entenderam essa regra do jogo sem que ninguém precisasse desenhar. Deixa eu contar a história de um bartender filipino que eu conheci. Ele era apaixonado por vinhos. E ele não se contentou em apenas ler sobre o assunto na internet. Ele fez uma escolha. Ele traçou um plano.
Mesmo com família para sustentar, com toda a dificuldade do nosso trabalho, ele guardou dinheiro por anos. Anos. Cada dólar guardado era um tijolo na construção do sonho dele. Ir para a Itália e fazer um curso de enologia. Ele não estava de férias. Ele estava numa peregrinação em busca da sua ferramenta de mestre. O resultado? Na primeira oportunidade que surgiu, ele embarcou não mais como bartender, mas como wine sommelier. Ele não esperou a sorte bater na porta. Ele construiu a porta, forjou a chave e ele mesmo abriu. Outro exemplo incrível que eu nunca esqueço? Lembro de um tripulante que tinha um sonho muito específico, quase visual. Ele queria usar aquele uniforme com as bandeirinhas de vários idiomas no peito. Ele via aquilo não como um pedaço de pano, mas como um símbolo de status, de competência, a prova de que ele tinha chegado lá. Então, o que ele fez? Ele não ficou só no sonho. Eu o via quase todas as noites no Computer Lab da tripulação, com seus fones de ouvido, focado, estudando inglês e italiano de forma disciplinada, enquanto a maioria de seus amigos estava no crew bar relaxando. Ele não estava passeando no porto, ele estava investindo. Cada verbo que ele aprendia, cada regra de gramática que ele dominava, era como afiar a lâmina da sua principal ferramenta. E quando a vaga finalmente abriu, uma vaga que exigia exatamente esses idiomas, quem estava mais preparado? Ele. Ele não só conseguiu a vaga, ele conquistou o sonho dele, ponto por ponto, verbo por verbo. Ele vestiu o uniforme que ele mesmo costurou com o seu esforço. Mas como em todo investimento, acumular a moeda não é tudo. Na verdade, acumular e não usar é o mesmo que não ter. Pensa no agricultor que passa a vida inteira a colher e a guardar os melhores grãos no celeiro. Se ele nunca pegar uma parte desses grãos e os plantar de volta na terra, o que acontece? Uma hora o celeiro esvazia. O gasto estratégico do seu capital é exatamente isso. É o ato de plantar as sementes que vão garantir a sua próxima colheita. É o que gera o retorno sobre o seu investimento. E aqui eu vou usar o meu próprio erro como nosso estudo de caso. Lembra da minha história do café na empresa italiana? O meu piloto automático, que a gente já dissecou lá no nosso vídeo, o seu piloto automático está a sabotar a sua carreira, me dizia que aquilo era perda de tempo. A minha programação interna gritava, você tem relatório para entregar, conversa fiada não paga as contas. Mas eu percebi que naquele mercado, naquela cultura, naquele navio, a moeda mais valiosa não era a eficiência, era a conexão pessoal. Eu estava tentando pagar um cafezinho com $1, mas a moeda local era outra. Então eu comecei a gastar o meu tempo de forma estratégica. E quando a ficha caiu, eu entendi. Investir 10 minutos no café não era sobre cafeína. Era sobre comprar acesso, confiança e colaboração. Era um pequeno investimento com um retorno gigantesco. Outro exemplo. Pensa numa reunião de equipe. Tá todo mundo ali meio quieto ou só concordando com o chefe. O tripulante mediano fica calado. Mas o tripulante que sabe gastar o seu capital é aquele que, por ter investido tempo estudando a operação do seu departamento, levanta a mão e fala: chefe, eu notei que a satisfação dos hóspedes no café da manhã caiu porque tá faltando colherinhas aqui em cima no deck 10. Talvez se a gente fizesse este pequeno ajuste. Aí, naquele momento, ele deixou de ser um executor de tarefas. Ele gastou o seu conhecimento para comprar visibilidade, para comprar o respeito da liderança, para se posicionar como um parceiro estratégico. Ele plantou uma semente. E é aí que a mágica acontece. Mas não é mágica, é estratégia. Como é que esse investimento todo, esse gasto de tempo e energia, vira uma promoção? Pensa na liderança do navio, no seu gerente, nos diretores, como se eles fossem a torre de controle de um aeroporto. Eles estão ali, olhando para dezenas, centenas de aviões no radar. A maioria dos aviões, a maioria dos tripulantes, está voando na rota padrão, na altitude designada. Eles são bons, são competentes, fazem o trabalho deles. Eles estão emitindo um sinal constante e claro. Estou a cumprir as minhas funções. E isso é ótimo. Mas de repente, no meio daquela tela cheia de pontos iguais, um avião começa a emitir um sinal diferente. Um sinal mais forte, mais nítido. Esse é um sommelier que, durante o jantar de um hóspede VIP, usa o seu conhecimento profundo para resolver um problema com vinho caro, salvando a noite e ganhando um elogio que vai direto para o topo da hierarquia. Esse é o tripulante do Computer Lab que, numa emergência ou numa reunião,
consegue se comunicar perfeitamente com uma equipe italiana, porque ele investiu no idioma. Ele não está mais só transmitindo "estou a cumprir minhas funções". O sinal dele agora diz: eu resolvo problemas complexos. Eu sou uma ponte cultural. Eu agrego um valor que mais ninguém aqui agrega. E os líderes, que estão sempre desesperadamente à procura de sinais de excelência, de quem está pronto para voar mais alto, captam esse sinal na hora. Eles não têm uma bola de cristal. Eles leem os sinais. E entendam uma coisa muito importante: isso não é puxar saco. Puxar saco é tentar emitir um sinal forte sem ter a competência para sustentar o voo. É fumaça. O que a gente está falando aqui é sobre ter um motor potente e saber ligar o transponder na frequência certa. É sobre mostrar, não apenas com palavras, mas com ações valiosas, que você já está pronto para sua próxima rota, para sua próxima altitude. Você não está gritando por atenção. O sinal do seu capital cultural, da sua competência, é que está gritando por você. O que nos leva à conclusão estratégica. E eu quero que você guarde esta ideia, porque ela pode mudar a forma como você enxerga o seu trabalho a partir de hoje. Pensa assim: as suas habilidades técnicas, a sua função diária, elas pagam as suas contas, elas são o seu salário. É a troca justa do seu tempo e esforço pelo dinheiro no final do mês. E isso é fundamental. Mas o seu capital cultural, esse é o que compra o seu futuro. Ele é a moeda que você usa para comprar a sua próxima promoção, o seu próximo contrato, a sua próxima carreira. As suas habilidades técnicas te mantêm no jogo. O seu capital cultural te faz vencer o jogo. E essa é a nossa provocação final. Olhe para a sua carreira hoje, não como um emprego, mas como se fosse uma carteira de investimentos. E seja brutalmente honesto consigo mesmo. Onde você está investindo seu tempo e a sua energia de folga? Você está investindo apenas em entretenimento, em distração, para simplesmente sobreviver ao contrato? Isso é como gastar todo o teu dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Você sobrevive, mas não constrói nada. Ou você está separando uma pequena parte, mesmo que seja só 10% da sua energia, para investir no seu cinto de ferramentas de mestre. Para investir naquela habilidade, naquele conhecimento, naquele idioma, que vai te fazer emitir um sinal mais forte no radar da liderança. A pergunta mais importante da sua carreira não é se você está trabalhando duro o suficiente. A pergunta é: você está investindo de forma inteligente na moeda que realmente importa? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos trabalhando no RH em navios de cruzeiros americanos e europeus. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.